Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. É um prazer enorme estar aqui com vocês para poder partilhar esse conhecimento tão profundo, esse conhecimento tão necessário e essencial para as nossas vidas. E para o dia de hoje nós temos como tema a seguinte pergunta: será que Deus responde todas as orações? Essa é uma pergunta muito comum e hoje nós vamos ter a resposta para essa pergunta. Aquele bom e velho ditado: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Afinal de contas, será que todas as orações que nós fazemos Deus responde? Será que é todo mundo que tem a graça de ser respondido pelo Deus Altíssimo sempre que faz as suas orações? Neste vídeo, vamos abordar alguns pontos importantes e interessantes de se analisar se realmente Deus recebe e responde todas as nossas orações ou tem algumas que simplesmente são descartadas. Vamos para o vídeo. Eu particularmente prefiro olhar para Deus como um pai cuidador, ajudador, provedor. E como todo pai, numa casa existem regras. Então são essas mesmas regras que Deus coloca como mandamento. Até não prefiro dizer que são regras, eu até prefiro dizer que são mandamentos, são conselhos e recomendações para poder viver uma vida melhor, mais tranquila aqui na terra. Que são não roubar, não matar, não mentir, entre vários outros mandamentos que nós temos aqui na terra para obedecer. Assim acontece também numa casa, quando o pai diz que até as 18 horas não quer ninguém fora de casa, que diz qual é o corte de cabelo que deve ser feito dentro de casa. As regras comuns que todo mundo já conhece dentro de uma casa são as mesmas regras que existem na Bíblia para nós vivermos ainda nessa terra e como condição para permanecermos na presença dele. Porque afinal de contas, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então é importante que a gente se distancie do pecado, é importante que a gente se distancie, mas de todo o mal, e a gente permaneça perfeitamente na boa vontade de Deus, porque ela é agradável, ela é boa e ela tem muitos proveitos. Muito bem, vamos lá aqui voltar à nossa analogia. Estamos a falar que Deus é um pai, afinal de contas um pai quer o bem para os seus filhos. Então é isso que nos remete a uma condição para que o nosso Pai daqui da Terra nos dê um presente ou nos honre de alguma forma. Nós precisamos obedecer o que Ele manda, nós precisamos obedecer o que Ele diz, ouvir o que Ele tem a dizer para recebermos os presentes. Assim também acontece com Deus. Quando nós oramos, nós pedimos algo a Ele, Ele naturalmente também espera uma obediência da nossa parte para que Ele dê o que nós pedimos. E o que nós pedimos não deve ser egocêntrico, pensando nos nossos desejos pecaminosos. Vamos lá ver o que está escrito no livro de Tiago 4:3, que diz: quando pedem, não recebem, porque pedem com o objetivo errado, para gastar nos vossos desejos carnais. Assim também, aplica-se o exemplo de um pai que você pede, por exemplo, dinheiro para um determinado uso. Ele geralmente pergunta, quando você é menor, ele pergunta: para que você precisa desse dinheiro? Quando você tem o interesse de fazer coisas que não fazem sentido ou não tem lógica alguma, não tem nenhum benefício, simplesmente o seu pai não te dá esse dinheiro. Da mesma forma também, uma bênção que você pede a Deus, às vezes você quer um carro porque quer impressionar, porque quer levar a garota, porque sei lá onde, é isso que Deus não responde. Você pede coisas pensando somente em si e no seu próprio benefício, nunca nos outros. Pede algo que literalmente até prejudica outras pessoas, porque você quer mostrar que você é melhor que as outras pessoas. Esse tipo de oração, Deus não se agrada em atender, porque até Jesus, quando fazia os seus milagres, ele sempre dava glória a Deus, dava graças a Deus. Quando ele multiplicou os pães, ele disse muito bem: Pai, a ti rendo graças porque o Senhor sempre me ouve. Por que Jesus sempre era ouvido e respondido por Jeová?
pelo simples fato de ele ser uma pessoa obediente, ter um coração humilde, saber ouvir, saber obedecer e amar o próximo. Afinal de contas, são esses mesmos mandamentos que Jesus deixou para nós. Amar a Deus, em primeiro lugar, amar o próximo como a nós mesmos. Então, o que nós devemos fazer sempre que nós fizermos as nossas orações? Devemos nos certificar se realmente o que a gente está a pedir não vai contra os princípios de Deus, porque afinal de contas Ele deve vir em primeiro. Será que aquilo que eu estou a pedir não é contra aquilo que Deus manda fazer? Não é contra aquilo que Deus quer? Não é contra o reino? Se não for, então não há problema algum. Pronto, agora vamos para a segunda questão. O que eu peço vai me ajudar, vai me beneficiar verdadeiramente? Não vai simplesmente ser um prazer temporário. Vai me beneficiar a curto, médio e longo prazo? O que eu quero, o que eu estou a pedir, será que é capaz de beneficiar o próximo? Pode ser meu irmão, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser qualquer um. Será que algum próximo vai ter um benefício disso? Se você fizer uma oração pensando nesses 3 pontos, pensando em Deus, em primeiro lugar, pensando no próximo, só que não tem como pensar no próximo sem pensar em si. Então você vai pensar em si, se isso te ajuda de alguma forma verdadeiramente, e pensar também no próximo, ok? Porque Jesus disse muito bem, ame o próximo como a ti mesmo. Então primeiro você tem que amar a ti mesmo para conseguir amar o próximo. Ok? Deve amar a si mesmo e conseguir amar o próximo. Teu amor tem que ser tão grande que consegue até amar o próximo. As bênçãos que você pede vão ser compartilhadas. Deus nunca te dá uma bênção que é só para si. A bênção que Deus te dá é para ajudar os outros também. Outras pessoas vão ser beneficiadas com base na bênção que você recebeu. Então não guarde os presentes para si. Não guarde as bênçãos só para si. Tenha hábito de partilhar as suas bênçãos. Voltando aqui também sobre as perguntas que nós estamos aqui a receber acerca da recepção das próprias gerações. Muito bem. Então, usando essa própria analogia básica, nota que eu aqui só usei lógica, não usei muitos versículos bíblicos para te explicar algo tão simples que, sim, realmente Deus responde, mas por vezes você só faz uma oração a pedir algo que no final das contas não beneficia o reino, não beneficia a si, nem beneficia o próximo. Essa oração acaba sendo ela não respondida, sendo deixada de lado porque você pede apenas para si. Ou melhor, para seus desejos egocêntricos, que nem para si não vai ser benéfico. Não te ajuda de alguma forma. Então é esse tipo de oração que Deus não responde. Mas, se você fizer uma oração da seguinte forma: Pai, a ti rendo graças porque o Senhor é bom. E te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor está sempre conosco. Muito obrigado por isto, muito obrigado por aquilo, muito obrigado por aquilo. E eu tenho um pedido para fazer. Quero pedir que o Senhor me ajude com isto, porque isto vai me ajudar a crescer nesta área, a desenvolver nesta área, vai ajudar o reino desta forma, eu vou conseguir prosperar desta forma, vou transbordar dessa forma e outras pessoas vão ser beneficiadas com esse meu crescimento, vão ser beneficiadas com essa bênção, com esse presente. De alguma forma eu vou conseguir usar aquilo e de alguma forma isso não vai prejudicar absolutamente a ninguém. Este é um exemplo que eu estava a dar de como é que você pode, de forma lógica, entender como é que Deus responde todas as nossas orações. Será que Ele responde todas as nossas orações? Isso é o que nós aqui devemos abordar, apenas com observações lógicas. Só lemos um único versículo da Bíblia e já dá para perceber completamente como é que as coisas funcionam. No próximo vídeo nós vamos mais profundamente entrar em versículos bíblicos para poder explicar, desbruçar mais sobre esse mesmo assunto, sobre como é que funcionam as nossas orações, explicando detalhadamente como é que você pode iniciar as suas orações, como é que você pode ter uma intimidade mais próxima com Deus e se tornar um filho e não um escravo. Pela sua atenção, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.